Olá, bem-vindo de volta ao meu podcast. Eu sei que tenho demorado um bocado de tempo a voltar, mas estou aqui, ok? E é o que importa. Hoje vamos falar sobre uma família, ou pode ser uma novela, uma série, um documentário da vida real, porque isto parece mesmo vinda de filmes ou da televisão. Isto nem parece real, este caso. E isto é uma família, ok? Onde o dinheiro compra tudo e onde depois chega um ponto onde tudo começa a cair, ok? Por isso, vamos começar. Bom, vamos falar sobre uma família Murdoch, que é uma família super rica, de advogados, e onde acham que o dinheiro compra tudo. Pronto. O pai, Alex, que é também chamado por Alec, ele gosta de ser chamado por Alec, é advogado e vem de uma família de advogados, como já disse. O avô e o pai dele foram advogados e ele seguiu esse caminho e eram bem respeitados em Hampton, no sul de Carolina da América. O avô, ou bisavô, criou uma firma de advogados, por isso todos trabalhavam lá. Não ao mesmo tempo, claro, obviamente, mas em vários anos, não é? Com isto, a empresa foi criada em 1910, por isso já tem mais de 100 anos, e era mesmo uma empresa de muito sucesso lá, onde toda a gente conhece os Murdoch, e muito respeitada também. Mas bom, vamos começar a falar por Alex, que é, o nome dele é Richard Alexander Murdoch. E ele nasceu no dia 17 de junho, ou seja, vai fazer anos agora, de 1958. Bom, não nasceu em 58, penso eu, porque isto está muito confuso na internet, que diz 1958, depois diz que ele tem, então, 63 anos, mas em todos os sites diz que ele nasceu em 1958 e tem 53 anos, por isso para mim não faz sentido. Se tem 53 anos, não sei, obviamente não nasceu em 1958, por isso eu vou ficar por 53 anos. Ele tem 53 anos, isto é uma grande diferença, são 10 anos de diferença, por isso eu acredito que ele tenha nascido em 1968. Não é que isto seja importante saber, mas ao mesmo tempo eu não gosto de falhar nas informações, ok? E pronto. E ele também casou e os filhos dele eram novos, por isso também não faz sentido nenhum ele ter 63 anos mesmo na história, não encaixa, não... Acho que não. Em 1994 ele acabou os estudos na escola de advogados e foi trabalhar para a empresa da família e casou com a Maggie, que conheceu ainda na universidade, não é? E a Maggie chama-se Margaret Kennedy Brandstetter. E eles casaram em 1993, ou seja, antes dele acabar os estudos. E eles tiveram 2 filhos, o Paul e o Buster. O Buster não se chama Buster, ele chama-se Richard, mas deram-lhe o nome do avô, bisavô, também era tratado por Buster. E o Paul nasceu em 1999, ou seja, é novo, e o Buster nasceu em 1996. O Buster não vai aparecer tanto na história, por isso há muito pouca informação sobre o Buster, ok? Mas é importante na mesma, bastante importante na mesma, saber as idades e tudo. Ele aparece, ele é importante na história, mas não há informações sobre ele. Como é que eu soube sobre este caso? A história mais famosa deste caso aconteceu em 2019. Foi o Paul, o mais novo, certo? O filho do Alex, saiu com a namorada e mais 2 casais. E eles como eram muito ricos, eles tinham um barco e eles alugaram esse barco do pai, ou emprestaram o barco do pai e decidiram ir a uma festa de amigos que eles tinham, que eles sabiam que existia de barco, não é? Mas antes disso ele roubou o BI do irmão e foi comprar álcool. Então ele teve sempre a beber, ok? E com isso, depois eles foram à festa. Quando voltaram, ele queria continuar a conduzir, só que parava meio de conduzir e chamava o amigo, Connor,
para pegar no barco. E, entretanto, ele ia mandar vir com a namorada, sabe-se lá porquê, na frente do barco, ia ter com ela e discutiam. Não sabe porquê, eu pelo menos não encontrei informações sobre isso. Depois ele voltava, conduzia o barco, lá ia ele passar um bocado outra vez. E depois decidiram ir a um bar, pararam para ir a um bar, em princípio só foi ele e o Connor, por aquilo que me deu a entender, e uma rapariga dos casais chamava-se Mallory e o outro Anthony, o namorado dela era Anthony, e eles ficavam mais assim para trás, sempre a namorarem, e pronto. De repente, depois o Paul, quando chegaram ao bar, começou a beber, não é? E cada vez mais, então estava muito intoxicado e eles queriam mesmo ir para casa, que estavam fartos e pediam, por favor, leva-nos para casa, e tentavam que ele não conduzisse mais, e ele cismou que o barco era dele, então ele é que tinha que conduzir o barco, que não deixava ninguém conduzir o barco, como era da família dele. Por isso ele começou a brincar com o barco, a conduzir rápido, quando de repente o barco, às 2h20 da manhã, embateu numa ponte e tiveram logo um acidente, não é? Onde todos ficaram bem, menos a Mallory, que era a que estava no colo do namorado atrás no barco, e ela desapareceu, não sabia dela. Entretanto, eles chamaram a polícia e deram como desaparecida, veio a polícia. Só que houve muitas falhas na investigação, porque o Alec foi logo ao hospital tentar convencer a todos para não dizer nada na investigação. Lembrem-se, o Alec é advogado, certo? E o filho dele, o Paul, está envolvido, não é? O álcool do Paul estava 3 vezes acima do legal, do normal, que se pode conduzir. E o corpo da Mallory só foi encontrado 3 semanas depois. Ou seja, o corpo dela só foi encontrado a 3 de março de 2019. Ela tinha apenas 19 anos e foi muito triste mesmo. E aqui entrou então a proteção da família dos Murdoch, ok? Porque no dia em que ela faria 20 anos, a Mallory, no dia 18 de abril de 2019, o Paul foi acusado de conduzir sob influência e por a morte de Mallory e por ainda ter magoado outros do barco. E quando foi o acidente, o namorado da Mallory estava muito chateado e disse logo que os Murdoch nunca iam ser levados a julgamento ou alguma coisa, porque é uma família muito conhecida e eles simplesmente safam-se de tudo. Então, então o Paul foi julgado e disse que era inocente e pagou a fiança e saiu até ao julgamento. O problema é que até ir ao julgamento ia demorar muito tempo. O que é que aconteceu? Ia ser mais ou menos a meio de junho de 2021, ou seja, do ano passado. O que é que aconteceu? O Paulo nunca ia passar por o julgamento, mas pelas piores razões, não por a proteção da família, mas sim porque ele foi encontrado morto junto com a mãe dele no dia 7 de junho de 2021, ou seja, foi mesmo agora, faz agora um ano que ele foi encontrado morto, e quem os encontrou foi o pai dele, o Alec, que ligou à polícia a dizer que o filho e que a mulher tinham sido encontrados na casa deles, numa das casas dele, que ele tinha muitas casas, com um tiro na cabeça. Ou seja, nunca houve justiça pela Mallory, ok? É um caso que nunca teve justiça, mas que se sabe quem é o culpado. No dia em que o Alec encontrou o filho e a mulher mortos, ele tinha estado à beira do pai e da mãe. O pai estava muito mal e tinha estado um bocado à beira do pai e à beira da mãe. E quando depois foi para casa, encontrou a família assim. O Buster não estava em casa nessa altura
A cena é que também depois, passado 3 dias, o pai do Alec também morreu. Ou seja, isso foi muito estranho. Porquê? Porque dizem que foi em causas naturais, mas é estranho. Porque se ele estava mal, como é que... Mas pronto, ok. Então, ele perdeu 3 membros da família em apenas 3 dias, não é? Ou 4 dias. Bem, escusado será dizer que o Alec foi o principal suspeito na morte da mulher e do filho, porque ele foi o primeiro a encontrá-los e é sempre o primeiro suspeito, é sempre o marido, não é? Ok. Mas só queria dizer que fez agora 1 ano, esta semana, que este caso aconteceu, mas ainda está por resolver. Ele não sabe quem é que os matou, ok? Por isso, mais um caso que não está resolvido, mas vai haver mais. Vamos lá. Com tudo isto, em junho de 2021, a polícia decidiu reabrir outro caso que estava relacionado com os Murdaugh. A morte é de um rapaz de 19 anos chamado Stephen Smith. Ele foi encontrado numa estrada de Hampton em 2015. Mas porquê que isto foi reaberto, certo? Ok, vamos lá. Porque pensa-se que tenha sido encoberto por Alec Murdaugh. E porquê? É assim, parece que o carro do Steven ficou sem gasolina ou gasóleo, não é? Depois das aulas e decidiu ir a pé. Pensava-se que ele tinha sido vítima de um atropelamento e fuga, mas depois fica-se a saber que nada apontava para isso, não havia nada que apontasse para um atropelamento, ok? E, é assim, o Steven não se metia com ninguém, ele gostava de estar no canto dele, era um rapaz calmo. Ele tinha andado na escola com o Buster, o filho mais velho dos Murdaugh, ok? Eu disse que era importante ele na história, mas não tanto como o resto da família, se calhar, por isso é que ele não aparece muito. Mas bom, o Steven era homossexual e pensa-se que a mãe dele acha que ele tenha sido morto por causa disso, de propósito. Ou seja, a teoria é que o Steven tenha sido obrigado a parar o carro e que o Buster, não é? Tivesse no outro carro com amigos e que tivesse forçado ele a parar e tenha-lhe dado com um taco de beisebol na cabeça. Lá está. Não se sabe muito sobre isto e por isso é que eu digo que este caso mais no fim eu vou falar um bocado mais sobre isto, porque é que eu acho isto muito estranho, mas para mim isto teve que ser encoberto, seja o Buster ou não. Isto está muito mal contada, esta história. O problema é que o nome do Buster foi acusado nesta investigação muitas vezes, mesmo muitas vezes. Agora não sei se é rumores que depois se ganha na aldeia ou na cidade, não é? Depois cada um fala aquela coisa ou se é mesmo verdade. E pronto, a mãe dele não se conformou com isto e quer justiça, claro, é normal. Quando isto aconteceu, o Buster andava numa universidade longe e o Steven andava numa universidade mais perto, ok? Isto foi tipo numa altura que eles já estavam os dois por lá, ou nas férias, ou fim de semana, eu não sei, mas foi um caso muito, muito estranho. Isto aconteceu em 2015, ou seja, 6 anos antes deles reabrirem o caso, porque antes estava fechado, foi atropelamento e fuga e acabou. Depois disso, outro caso veio ao barulho, né? Quando se começa a desenterrar, desenterra-se muita coisa, não é? Então, no dia 2 de fevereiro de 2018, a empregada da casa dos Murdaugh, que trabalhava lá há mais de 20 anos, que se chamava Gloria Satterfield, teve um acidente em casa deles. Ela supostamente tropeçou num dos cães da família a subir as escadas e caiu para trás. Quem a encontrou foi a Maggie, a mãe do Paul e do Buster, a mulher do Alec,
e ligou para o 112 ou 911, não é? 911, a dizer que a empregada tinha caído das escadas e que ainda estava ali, mas não estava morta, não é? Ela estava lá a ter reação ainda. E, bom, o que é que aconteceu? Ela foi transportada para o hospital e entrou em coma, onde acabou por falecer no dia 26 de fevereiro, ou seja, quase um mês depois. 20 anos. Ela criou o Buster e o Paul, ok? Porque é que isto é suspeito? Para mim, eu não acho suspeito uma pessoa cair numas escadas, ok? Eu acho que isso até acontece. Se acontece tão grave, eu não sei, né? Mas pode acontecer um cão a subir as escadas ou a descer, pode ser perigoso, eu não sei. O que chamou mais atenção nisto é que o Alec ofereceu-se para os filhos da Gloria receberem. O que é difícil de compreender neste caso é que ele disse aos filhos da Gloria para arranjarem um advogado, que ele arranjava um advogado para eles, para processarem o próprio Alex, ok? Que assim eles iam receber dinheiro do seguro. O problema é que os filhos da Gloria nunca receberam dinheiro nenhum, eles fizeram isso, o Alex encontrou um advogado para eles e tudo, mas eles nunca viram um cêntimo, nada. E porque é que isso é importante? Porque isto foi tudo uma fraude, não é? O Alec ficou com o dinheiro só para ele. O problema do Alec é que ele criou contas falsas para passar todos os clientes para ele. E aqui é que começa a desenterrar mais, ok? Mas isto nesta altura ainda não tinha sido descoberto. Este mês foi decidido que o corpo da Gloria vai ser exumado, ou seja, eles vão desenterrar, vão fazer uma autópsia nela, porque na altura eles não fizeram uma autópsia nela. E pronto, isto já é muita coisa, mas ainda não acabou. Depois da morte do Paul e da Maggie, foram reabertas muitas investigações, como podem ver, claro, mas ainda aconteceu muitas coisas mesmo, e isto agora vai ser um bocado pesado, ok? E longa. Esta parte vai ser longa, ok? Bom, no dia 4 de setembro de 2021, ou seja, no ano passado, 3 meses depois do que aconteceu ao filho e à mulher, o Alex ligou para o 911, ou 112, e falou que tinha sido alvejado na cabeça. Supostamente ele estava a mudar um pneu numa estrada rural e quando alguém passou devagar por ele e deram na cabeça. O ferimento dele foi superficial e ele foi libertado rápido do hospital, ok? Ele foi levado para o hospital, mas foi libertado rápido, passados uns dias. O problema é que ele tinha sido despedido da própria empresa de advogados um dia antes por fraude, porque eles descobriram muitas coisas, as fraudes do dinheiro que ele fez estes anos todos. E faltava milhões na empresa, milhões. Então eles mandaram-no embora um dia antes, ou seja, no 3 de setembro de 2021. E ele decidiu fazer uma terapia porque ele diz que estava viciado em drogas, ou seja, opioides, não sei se sabem o que é. É uns comprimidos para dores muito, muito fortes que têm efeitos como drogas. Acho que é assim, desculpem se estou a falar errado. Bom, isto sabem que traduzido em inglês às vezes não é fácil e peço desculpa, mas pronto, é como se fosse uma droga. O Alex na altura disse que tinha-se despedido porque queria ir para uma clínica de reabilitação porque estava em depressão por causa da família ter morrido e também por causa das drogas, do vício dele. Só que passados uns dias a polícia descobriu muita coisa, não é? E que ele inventou muitas coisas, por isso ele próprio foi se entregar. 16 de setembro, ele então admitiu que pediu a um homem que considera amigo para o matar. Esse homem era o que lhe fornecia as drogas e ele também tinha
Acho que tinha problemas de heroína. Eu sei que ele tinha problemas de outras drogas também, pelos vistos, que este homem dava. Bem, o que é que aconteceu? Ele, pelos vistos, pediu a um amigo, que era o amigo que lhe fornecia as drogas, para o matar. E porquê? Porque ele queria que o filho recebesse dinheiro e se ele se suicidasse, o filho não ia ter direito ao dinheiro. Porque há uma coisa qualquer que previne isso de acontecer e ou só passado um tempo é que se recebe esse dinheiro. E então ele não queria isso, ele queria proteger o filho e queria que o filho recebesse dinheiro. Acho que é de seguro. Esse amigo é o Curtis Smith e também foi preso, claro, nessa altura. Com isto tudo, o júri decidiu que ele podia ser libertado sob fiança e a fiança era só 20 mil euros. Ele foi libertado e foi outra vez para a clínica de reabilitação. Mas bom, isto tudo levou a outros casos a serem reabertos, obviamente, não é? E por isso, no dia 14 de outubro de 2021, ele foi preso outra vez por causa do dinheiro, da fraude, não é? Que ele fez à família da Glória. Ele também é o maior suspeito na morte da mulher e do filho, que ainda está a ser investigado. No dia 18 de novembro de 2021, o júri decidiu que o Alex foi acusado de 27 acusações de má conduta financeira. Disseram que o Alex roubou o dinheiro de clientes e em dezembro foram adicionadas mais 21 acusações, o que fez um total de 48 acusações contra o Alex, incluindo lavagem de dinheiro, falsas assinaturas e outras fraudes. Ele roubou mais de 6,2 milhões de dólares das suas vítimas no total, mas também se fala em 20 milhões, que eu até acredito mais, não é? Por causa disto tudo. Isto é muito dinheiro, ok? Só para a família da filha, só para os filhos da Glória, acho que era 4 milhões, por isso isto tem que ser mais. Eu não estou a ver isto ser só. É muito dinheiro, mas para eles, não é? Tudo dos Murdochs foi congelado, não é? E pelos vistos o Buster e o Alec não têm direito a acesso ao dinheiro, não é? E a casa deles foi posta à venda e a fiança do Alec é de 7 milhões. E está na prisão, claro, até hoje. Bom, tudo está em aberto até agora e o homicídio da mulher e do filho dele, como a da empregada Glória e de Steven, está tudo a ser investigado. Não houve justiça para a morte da Mallory, já que o Paulo morreu antes, não é? E agora o que será que aconteceu com o Paulo e a Maggie? Será que foi o Alex? Ou será que foi alguém para vingar-se da família? A morte da Mallory ou a morte do Steven, muitos dizem que foi vingança de um deles, não é? Tanto um como do outro. O problema de quando se fala na vingança do Steven é que foi o Buster que supostamente fez, não o Paul e a Maggie, por isso eu não entendo aqui. Mas está mais que visto que eles têm muitos inimigos, ok? Por isso é muito difícil, eles têm muito trabalho ainda pela frente, de certeza. O que eu acho muito estranho no caso do Steven, que era isto que eu queria falar agora no fim, é se o carro dele ficou sem gasolina ou gasóleo, isso não dá para ver. Quando eles chegam lá não veem se o carro tem gasolina ou gasóleo ou se está vazio. Pelos vistos a tampa estava aberta ou assim, mas isso não quer dizer nada, só porque a tampa está mexida não se consegue ver se o carro estava lá parado e não tinha nada para andar. Isto é muito estranho, eu acho que isto ou foi uma investigação mal feita ou não percebi o que é que aconteceu aqui, porque se calhar até investigaram isso e não se falou isto publicamente, mas eu acho isto a parte mais difícil de acreditar aqui. Depois outra coisa muito estranha é que falavam num tiro. Se for mesmo um tiro, sabe-se logo que não foi atropelamento, não é? Não é logo quem foi, mas sabe-se logo que não foi atropelamento e fuga, certo? Eu não consigo encontrar aqui uma ligação de uma coisa para a outra, porque é que a investigação foi feita mal, assim, eu não consigo entender. Pronto, da Glória já falei, não é? Eu não acho muito estranho cair umas escadas, nunca me aconteceu, mas acho que é uma probabilidade, com animais em casa ainda mais, não é?
Claro que a parte mais esquisita é a parte do dinheiro, não é? Que ele parece que quer fazer dinheiro com tudo que aparece na vida dele. Então isto é muito mau para ele. Mesmo que eles não tenham feito nada, isto fica mal. O problema aqui também é que o Alec foi o único que ouviu a Glória supostamente a dizer que ela que ia num dos cães, ok? Ninguém mais ouviu ela dizer nada disso. Será que foi mesmo? Será que não? Ela não falou mais depois disso, ok? Por isso não sei mesmo o que é que se passa aqui. Eu acho que o Alec queria morrer, ok? Eu acho que ele queria se mesmo suicidar porque eu acho que ele não queria lidar com as acusações que estavam por vir, já que ele tinha sido despedido um dia antes. Sabia que estava muita coisa por vir e acho que ele não ia conseguir lidar com isso. E acho que isso levou a mesmo querer acabar com a vida e não conseguiu, e depois se calhar até se arrependeu. Se calhar as drogas mexeram com ele e ele sentiu aquela adrenalina e tudo. Agora, claro, o amigo ou não amigo, não é? Está preso também por causa disso. E está muita gente envolvida neste caso. Não sou falar do Buster, como eu já disse, nada, não sei onde é que ele anda, não sei onde é que isto vai levá-lo, mas é uma história muito complicada. Será que o Alec matou mesmo a mulher e o filho e sentiu remorsos? Não sei. Não sei mesmo o que pensar. Este caso aqui é um caso muito interessante, como eu disse. Isto parece que é uma família rica que chega a um ponto da vida, alguém tem que estragar o nome da família. É o que me dá a entender nisto, e o Alec de certeza que conseguiu. Ele queria proteger tanto a família dele que acabou por se meter num buraco, mesmo sem saída, não é? E a ganância falou sem dúvida muito mais alto, não é? Eu espero que o corpo do Steven seja exumado também e que encontrem o que é que ele realmente aconteceu nele, porque isto é muito estranho, o que é que lhe aconteceu, porque é que fala-se tantas opções. E pronto, é tudo por hoje. Comentem o que é que vocês acham. Eu vou tentar fazer vídeos com mais frequência e apoiem-me, subscrevam-me, por favor, que isto ajuda-me, dá motivação para continuar, porque a motivação não tem sido muito grande, mas este caso aqui puxou-me muito mesmo. Já estou a tratar de outro caso muito interessante também. E também eu quero no futuro fazer um caso muito conhecido, que acho que vão adorar, porque muita gente se pergunta: quem são estes? Conhecem o nome, mas não conhecem os crimes, e isso é um caso que eu quero muito fazer, mas já estou a ler um livro e quero muito fazer mesmo, para saber quem eram aquelas pessoas tão conhecidas. Pronto, é tudo. Muito obrigada.